Você ama livros? Que tal livros que são misteriosos? Muitos destes livros contêm tesouros que não podem ser encontrados em outro lugar, como este livro antigo que fará você questionar tudo o que lhe foi dito sobre as origens dos humanos. Quem escreveu o livro? O que ele diz exatamente sobre a origem dos humanos? Junte-se a nós, enquanto examinamos este capítulo de 2000 anos de livro bíblico cheio de conhecimento aterrorizante sobre a raça humana e outros livros misteriosos. Número 15. Livro de Enoque. Muitas pessoas sabem sobre a história de Enoque a partir da Bíblia. Você pode até mesmo conhecer pessoas chamadas Enoque, incluindo Alfred Alfie Enoque, que interpretou Dean Thomas nos filmes do Harry Potter. Entretanto, há um livro misterioso escrito pelo mesmo Enoque da Bíblia. Aparentemente, ele preferiu ter seu próprio livro, apesar de aparecer no início de um dos livros mais populares de todos os tempos. Então, o que é especial ou misterioso sobre o livro de Enoque? Primeiro, muitos cristãos não acreditam que o livro é inspirado como o resto da Bíblia é. Apenas alguns da seita ortodoxa etíope aceitam a autenticidade deste livro. Mas o conteúdo é ainda mais desconcertante. Enoque foi bisavô de Noé, famoso por construir uma arca que salvou 7 pessoas de uma chuva, inclusive uma chuva global que eliminou tudo e todos que não tiveram a sorte de se protegerem. O livro identifica o personagem como o próprio escritor. Enoque era um filho para Jared. O livro de Enoque realmente existe em 2 partes. A primeira parte, também conhecida como Livro Etíope de Enoque, e a segunda, conhecido como Livro Eslavo de Enoque ou Livro dos Segredos de Enoque. Alguns estudiosos afirmaram que o livro completo só existe na língua Giz, com fragmentos aramaicos dos pergaminhos do Mar Morto e alguns fragmentos gregos e latinos. Entretanto, há opiniões opostas de que ele foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico. Mas um enigma que ninguém jamais respondeu sobre o livro é que, se Enoque literalmente escreveu, como ele sobreviveu à grande enchente de Noé? A história pessoal de Enoque é bastante interessante. O pai de Enoque, Jared, tornou-se pai aos 162 anos e viveu mais 800 anos. Mas esse não foi o caso de Enoque. O escritor foi pai de Matusalém aos 65 anos de idade e depois viveu apenas mais 300 anos. Da Bíblia, ele foi alegadamente levado para o céu sem morrer para ajudá-lo a evitar coisas terríveis sendo feitas por humanos e também humanos híbridos. Sobre este último falaremos mais em breve. Noé, nascido em 1056, viveu até 950 anos, o que significa que ele não viu o dilúvio em 1656. A vida de Enoque obviamente agradou a Deus, como se dizia ter caminhado com Todo-Poderoso. Enoque agradou a Deus, e seus contemporâneos viveram muito tempo, alguns quase 1000 anos. Então você pode imaginar que Enoque teria sido um pouco trocado. Enoque era a 7ª geração e viveu 365 anos, conectando assim com ciclos solares. E alguns deram isso como argumento para o uso de calendários solares. O livro de Enoque relata suas jornadas entre o lugar de Deus e a terra. Ele voou com os anjos e viu os rios e montanhas e os confins da terra do alto. Isso deve ter sido legal. Ele testemunhou anjos caindo da graça, os observadores. Eles pegaram esposas de entre os humanos e criaram gigantes malignos, ou Nephilims, que consumiriam a terra com sua pura maldade se não fossem detidos. Então Enoque foi nomeado escriba para manter o controle para relatar para frente e para trás. A punição daqueles anjos caídos foi decretada, e Enoque relatou isso. Ele deve ter exigido muita coragem. Foram-lhe mostradas as funções das hostes celestiais e as ordens dos planetas e das estrelas. Ele ficou tão surpreso que decidiu manter um registro para a posteridade. Enquanto isso, alguns estudiosos relacionaram a história de Enoque com vários relatos sumérios. A Bíblia também menciona os Nephilims em Gênesis. Número 14. O Livro Vermelho de Carl Jung. Você pode se sentir tentado a perguntar o que é especial sobre o Livro Vermelho, como o autor é conhecido. Foi escrito no século passado em um lugar conhecido. No entanto, as circunstâncias em torno do livro o fazem sobressair. O livro esteve escondido por séculos, mesmo após a morte do autor, antes de ser publicado. E por que o autor e a sua família tentariam esconder o livro? O autor do Livro Vermelho é Carl Jung, um psicólogo. O próprio autor era um personagem fascinante. Mentorado pelo próprio Freud, Jung se separou de Freud para traçar aí o seu próprio caminho. Ele desenvolveu a teoria do comportamento humano, geralmente referida como psicologia junguiana. As teorias junguianas colocam mais ênfase no lado espiritual da nossa psique interior. Ela também ensina que toda a humanidade compartilha o inconsciente coletivo. Isso explode a mente, não é? Jung acredita no poder dos arquétipos, ou seja, nossos mitos e símbolos são universais, inatos e servem a um propósito maior em nos ajudar a aprender de cada um dos nossos estágios na vida. Jung começou a escrever o Livro Vermelho em seus 30 e poucos anos. O livro é uma eclética mistura de um diário e um romance mitológico que leva o leitor através das fantasias do Jung.
foram alucinações que ele mesmo induziu para tentar chegar ao âmago do seu inconsciente. E como um teórico, ele queria documentar a sua jornada de 16 anos. Então ele escreveu tudo o que experimentou, viu e sentiu. Jung se recusou a publicá-lo, pois o livro poderia afetar a sua reputação como psicólogo. Por décadas, o livro vermelho foi envolto em um mistério porque nunca foi publicado. Pensava-se que apenas uma cópia do livro existia, trancada em um cofre suíço pelos herdeiros do patrimônio de Carl Jung, até que eles finalmente foram convencidos a publicá-lo. Número 13. Código Rohonk. E nós podemos lhe dizer gratuitamente que esse livro pode deixá-lo louco de frustração. Este livro de 448 páginas, cheio de ilustrações, não tem autor conhecido, data de publicação conhecida e linguagem conhecida, e nem mesmo tem um título. Ele tem o nome da cidade húngara de Rohonk, onde foi mantido até ser doado à academia em 1838 pelo conde Gustav Pafiani de sua propriedade Rohonk, juntamente com outros 30 mil livros em sua posse. Se você pensar em verificar a cidade no mapa, ela foi renomeada Reschnitz e agora está na Áustria, mais perto da fronteira com a Hungria. O códice mede 12 por 10 centímetros e cada página contém entre 9 e 14 fileiras de símbolos. O número total de símbolos diferentes usados no livro é cerca de 800, cerca de 10 vezes maior do que qualquer alfabeto conhecido. A maioria dos símbolos é usada com pouca repetição, então símbolos no códice podem não ser um alfabeto, mas sim um silabário ou ser de natureza logográfica, como os caracteres chineses. Acompanhando os textos crípticos estão cerca de 90 páginas de ilustrações que incluem cenas religiosas, laicas e militares. As ilustrações rudes parecem indicar um ambiente onde as religiões cristã, pagã e muçulmana coexistem, pois os símbolos da cruz, lua crescente e sol, suástica, estão todos presentes. No entanto, as imagens não dão absolutamente nenhuma pista sobre o significado do texto. Algumas pessoas teorizaram que o código Rohonk era apenas um embuste ou uma brincadeira de um autor desconhecido. Número 12. Codex Giga, a.k.a. a Bíblia do Diabo. O livro parece ter sido completado com a ajuda do diabo, sob circunstâncias muito estranhas. A história moderna do Codex Gigas começou em julho de 1648, durante os confrontos finais da Guerra dos 30 Anos. O exército sueco saqueou a cidade de Praga, e um dos tesouros que eles roubaram e trouxeram com eles... Quai, seu app de vídeos curtos.